Bom, meu nome é Lucas, vou apresentar sobre René Descartes. Ele muitas vezes é considerado o pai da filosofia moderna, da matemática moderna, por isso que ele é relevante até hoje. Ele foi o autor da frase icônica "penso, logo existo", e ele é um dos criadores dos princípios de geometria que a gente utiliza até hoje. Descartes nasceu em La Haye, na França, e ele possuía descendência nobre. O pai dele era advogado, ou era juiz também, formado em direito, e conselheiro do parlamento. Mas o pai morreu enquanto ele era muito novo, ele acabou sendo criado pelos avós. Ele começou a estudar aos 9 anos, tendo estudado gramática, poética, filosofia e matemática, e aos 18 anos que ele ingressou na universidade, mas foi para formar em direito. Em 1618, ele se alistou no exército, e lá ele fez amizades que o convenceram a renunciar à carreira militar para se dedicar apenas à ciência e à filosofia. Bom, contribuição filosófica dele, tem a frase mais célebre dele, de todos os tempos, que é "penso, logo existo", que ela acabou ficando mais famosa do que a própria obra, que era Essays Philosophiques, que foi a primeira publicação. Ele já havia escrito outro livro antes, ele tinha escrito o Tratado do Mundo, mas não chegou a publicar o livro, porque Galileu havia acabado de ser condenado pela Inquisição, então ele ficou com medo. Essa é a frase em latim, "penso, logo existo". O significado da frase é o questionamento. Ele acreditava que o pensamento leva ao conhecimento de tudo e que nós não podíamos confiar nem nos nossos instintos, nem nas nossas tradições. E que somente desse jeito a gente ia chegar à verdade e ao conhecimento. René publicou que se alguma pessoa realmente quiser buscar a verdade, é preciso que pelo menos uma vez em sua vida ela duvide ao máximo de tudo que puder, de todas as coisas. Esse é um pensamento extremamente importante para a época, porque ele estava em plena revolução científica e era uma sociedade feudalista e dominada pela religião, então ninguém questionava nada. Por isso que ficou bem conhecido assim, na época. Agora, indo para a contribuição matemática dele, Descartes ele criou um método para traduzir os problemas geométricos para a álgebra. E esse método foi chamado de método cartesiano, e ele tinha quatro regras básicas. Vai chegar ali ainda. A primeira regra era a verificação ou evidência, que deve-se evitar todos os preconceitos e precipitações para escolher apenas as ideias claras e distintas. O segundo método é a análise ou síntese, e que deve dividir o problema em um maior número de partes para facilitar a solução do mesmo. O terceiro método, que é a ordenação, deve-se dividir as verdades mais simples e absolutas das verdades mais complexas e condicionadas. E assim você ordena das verdades mais simples até as verdades mais complexas, e a partir daí você pode compará-las com uma análise dimensional. O último método é a enumeração, que é basicamente verificar todos os seus passos anteriores e eliminar tudo que não era necessário para a solução do problema. Basicamente recapitular tudo. E quando ele conseguiu traduzir os problemas geométricos para a álgebra usando esse método, ele acabou inventando um sistema de coordenadas cartesianas, que é o que a gente usa para tudo hoje em dia. E, consequentemente, ele acabou inventando a geometria analítica, que também é fundamental. E, após conseguir essa fama, com todas as publicações, ele foi convidado pela rainha da Suécia para dar aula para ela. E acabou que, como ele não aguentou o frio da Suécia e nem acordar tão cedo para ministrar essas aulas, ele acabou pegando uma gripe, a gripe resultou em pneumonia e depois morte. E, enfim, agora no último slide, ele dando aula para a rainha.